Olá, boa tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques internacionais. Um surto de Covid-19 deixou claro as falhas no sistema de quarentena imposto a quem chega a Hong Kong. As duras medidas contra a pandemia isolaram o território do restante do mundo. O foco começou com uma mulher infectada em um hotel onde ficou confinada depois de chegar ao território. Hong Kong mantém uma estratégia de Covid-0 em linha com a política imposta pela China continental. Esta estratégia permitiu manter um nível de contágio muito baixo, mas, na prática, isolou este centro financeiro do resto do mundo. A chefe do executivo local, Carrie Lam, anunciou que a quarentena de 21 dias imposta à grande maioria dos viajantes que chegam a Hong Kong será reduzida para 14 dias. Alguns especialistas destacaram que a duração da quarentena, que é uma das mais longas do mundo, pode aumentar o risco de contaminação cruzada e vários casos foram detectados em hotéis. Desde as massivas manifestações pró-democracia de 2019, o executivo de Hong Kong se alinhou com Pequim em vários eixos, desde a política anti-Covid até a repressão à dissidência. O momento de grande tensão entre Moscou e países ocidentais sobre a Ucrânia ganhou um novo capítulo, após o presidente bielorrusso anunciar que Belarus vai entrar em guerra se a aliada Rússia for atacada. Em um discurso transmitido em rede nacional, ele prometeu ainda acolher centenas de milhares de soldados russos em caso de conflito. Se houver uma agressão contra a Belarus, haverá centenas de milhares de soldados russos aqui, que junto com centenas de milhares de bielorrussos defenderão esta terra. Moscou estacionou milhares de militares em sua fronteira ucraniana e exige garantias em nível de segurança. Também prepara, para breve, manobras conjuntas com Minsk às portas da União Europeia. Belarus é o principal aliado da Rússia, país que deu um apoio político fundamental ao presidente Lukashenko durante as manifestações multitudinárias contrárias à sua reeleição em 2020. Estes protestos em massa foram duramente reprimidos pelo governo. E o ministro das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o país quer um diálogo para resolver a crise com a Ucrânia e não uma guerra. O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse nesta sexta-feira que deseja que a diplomacia prevaleça depois que os Estados Unidos pediram à Rússia que volte à mesa de negociações e não invada a Ucrânia. Se depender da Rússia, não haverá guerra. Não queremos guerras, mas também não permitiremos que nossos interesses sejam violados descaradamente, que nossos interesses sejam ignorados. Pelo menos 100 mil soldados russos estão concentrados na fronteira com a Ucrânia desde o final de 2021, segundo estimativas de países ocidentais. O temor é que Moscou invada o território vizinho com um governo pró-Ocidente. A Rússia nega qualquer plano de invasão, mas se considera ameaçada pela expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, registrada nos últimos 20 anos, e pelo apoio que os países ocidentais dão à Ucrânia. O Kremlin exige que a OTAN pare de se expandir, principalmente com uma eventual adesão da Ucrânia, e pede o recuo militar para as posições de 1997. Na quarta-feira, os Estados Unidos e a Aliança Atlântica rejeitaram formalmente estas demandas, mas abriram a porta para a retomada das negociações. E ainda falando sobre a Rússia, os Estados Unidos e o Reino Unido ameaçaram impor novas sanções contra o país. O Reino Unido e os Estados Unidos alertaram para novas sanções contra a Rússia antes de uma possível invasão da Ucrânia. A chanceler britânica Liz Truss disse que esta semana seria anunciada uma melhora da legislação das sanções para atingir uma ampla gama de fatores importantes para o Kremlin. Em Washington, congressistas democratas e republicanos sinalizaram que estão próximos de chegar a um acordo sobre um projeto de lei que prevê duras sanções econômicas contra a Rússia. As tensões estão no nível máximo entre Moscou e o Ocidente em relação à Ucrânia. Diante dessas novas ameaças, Moscou exigiu ser tratada em igualdade de condições por Washington.
Queremos boas relações, respeito mútuo e igualdade com os Estados Unidos, assim como com qualquer outro país do mundo. Diante da ameaça de uma invasão, a Ucrânia pediu a Moscou que retire suas tropas posicionadas ao longo da fronteira entre os dois países e continue o diálogo com os ocidentais se realmente quiser uma diminuição das tensões. Desde o final de 2021, a Rússia é acusada de concentrar quase 100 mil soldados na fronteira ucraniana com o objetivo de atacar o país vizinho. Moscou nega ter intenções de guerra, mas exige garantias escritas para salvaguardar sua segurança, como a OTAN não admitir novos membros, especialmente a Ucrânia. Vários países ocidentais anunciaram nos últimos dias o envio de soldados para a Europa Oriental, incluindo Estados Unidos, França e Reino Unido. E a Coreia do Norte disparou seu míssil mais poderoso desde 2017, neste domingo. Os militares sul-coreanos disseram ter detectado um míssil balístico de alcance intermediário, lançado em um ângulo alto na direção do Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão. A arma teria atingido uma altura máxima estimada de 2.000 quilômetros e teria viajado cerca de 800 quilômetros em meia hora. Já o governo japonês assegurou que o míssil era de médio ou longo alcance. Apenas em janeiro, a Coreia do Norte realizou 2 testes de mísseis supersônicos e 4 testes de mísseis balísticos e de cruzeiro de curto alcance. Pyongyang, que nunca realizou tantos testes em um mês, sugeriu na semana passada abandonar uma moratória autoimposta de quase 5 anos sobre mísseis intercontinentais e testes nucleares. Seul alertou que seu vizinho parecia seguir um padrão semelhante a 2017, quando as tensões na península estavam no limite. Linda Thomas Greenfield, embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, chamou o lançamento de provocativo na televisão. Ela acrescentou que os Estados Unidos estão absolutamente abertos a um compromisso diplomático sem pré-condições. Após o colapso das negociações entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o ex-presidente Donald Trump em 2019 em Hanoi, as negociações entre Pyongyang e Washington foram paralisadas, apesar dos pedidos do governo Joe Biden para retomá-las. E antes de encerrar, uma última informação. O primeiro-ministro socialista Antônio Costa conquistou a maioria absoluta nas eleições antecipadas em Portugal. Os socialistas conseguiram 117 das 230 cadeiras do parlamento, seguidos por 71 do Partido Social Democrata. O resultado contraria as pesquisas que projetavam uma disputa apertada. Com o resultado, Costa não dependerá mais dos 2 partidos da esquerda radical que o apoiaram a partir de 2015, mas abandonaram a coalizão em outubro, o que forçou a convocação de eleições antecipadas. Ele poderá formar um governo apenas com o Partido Socialista. 4 cadeiras do parlamento ainda serão definidas nos próximos dias pelos votos emitidos no exterior. Uma maioria absoluta não é o poder absoluto. Não é governar sozinho. É uma responsabilidade acrescida. E governar é governar com e para todas e todos os portugueses. O resultado também contraria a tendência de outros países europeus, como Grécia e França, onde os socialistas perderam força eleitoral. A principal força da oposição, o PSD de Rui Rio, ex-prefeito do Porto, de 64 anos, ficou em segundo lugar com 71 cadeiras. O partido que avançou de maneira expressiva foi o Chega, de extrema-direita, que virou a terceira força eleitoral, passando de apenas uma cadeira para 12 representantes no parlamento. Por hoje é isso, muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais.